Você está a imaginar o que é o filho chegar à casa de um pai cheio de dúvidas, mas enfrenta um pai que é em sofrimento e mesmo em sofrimento não duvida de quem ele é? Isso é andar pela fé, mais do que citar a Bíblia. Estarmos certos daquilo em que queremos, quem somos e quem são os nossos filhos. Há tanto para dizer sobre isso. Você sabe, eu acho que Maria foi escolhida por ser casada com este homem. Porque para aguentar aquilo que vinha aí, tinha que ter um homem que sabia, enfim, não é que sabia. Esta coisa do saber tem muito que se lhe diga. Queridos, deixem-me dizer assim, ninguém foi preparado para ser pai, ninguém foi preparado para ser filho, ninguém foi preparado para ser casado, ninguém foi preparado para ser sogro, ninguém é preparado para ser avô. É a vida que nos prepara, e especialmente na relação próxima uns com os outros, aprendendo uns com os outros, tendo relações, encontros, comunhão, koinonia. Por isso, o texto bíblico, falando de igreja, diz que a igreja é essencialmente família. Então a questão não é José é melhor do que eu e do que o A e do que o B, não. A questão é que José seja uma inspiração, que Provérbios 31 seja uma inspiração para nós, homens, que nos habituemos a estar em conselho, a falar das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Eu hoje, antes de vir para aqui, eu dizia a Isabel, não sei se partilho o que estou a partilhar ou se vos conto a minha história. Eu venho de uma família completamente disfuncional, de uma família onde eu não soube o que era ter um pai. Eu sei o que é ter um pai, e o meu pai foi o pai que ele conseguiu ser. E eu amo o meu pai, perdoei o meu pai, e hoje cuido do meu pai, quero abençoar o meu pai. Porque um filho de Deus revela também o que significa ser um filho de Deus até para os pais. Por isso a Bíblia diz que quem é cheio do Espírito, quem tem o Espírito de Deus, converte o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais. Então nada de... Alguém entende o que eu quero dizer? Quando a gente entende que é filho, acima de tudo, de Deus... Então a gente vai honrar o pai que Deus escolheu para e vamos conversar, ter conversas tensas, o que for, mas é para amar, para perdoar, para reconhecer fraquezas, etc. Eu estou desejoso de ter um encontro com os meus filhos para admitir, eu ando com isso na cabeça há muito tempo, para lhes pedir perdão, já pedi mais do que uma vez, mas para lhes pedir perdão de algumas... Eu acho que no meu caso não foi tanto por alguma coisa que eu tenha feito, mas é mais por coisas que eu acho que não fiz o suficiente. Porque somos pecadores, porque estamos sujeitos todos às mesmas... Você entende? Mas isso também, isso também tem a ver com ser homem. E isso também é assumir a vocação do filho, até para lhe ensinar que ele também não tem que ter problemas com as fragilidades dele, nem medo com a sua vulnerabilidade. É suposto que converse com gente mais velha, que o encoraje, com quem aprende, etc. Você sabe, a fé nas Escrituras é uma fé de homens, ao contrário do que se faz crer e parecer. Se não pensa assim, a Abraão Deus entregou e confiou a sua palavra ao prometer o seu filho. A Moisés Deus confiou o povo a quem ele começou por revelar o seu filho. A Davi Deus confiou o reino que daria ao povo de Israel uma breve sombra do que aconteceria quando seu filho reinasse no coração de cada pessoa. Aos profetas, Deus confiou o seu coração, desejos e pensamentos que expressassem por palavras e natureza a obra que o seu filho realizaria. Aos apóstolos, Deus confiou a mensagem, Jesus, o que todos precisavam e alguns desejavam. Jesus foi morto e ressuscitou, e aquele que deu vida a todos os que nele creem e entregam o seu viver, era isto que os apóstolos anunciavam. Mas a José, Deus confiou a família e seu filho. Jesus chamava papá a José. Muito bonito. Jesus chamava pai. Jesus chamava pai a José. Então, outro texto, Mateus capítulo 2, versículo 13 a 15. Depois de terem... Mateus ainda, capítulo 2. Perdão, não é Mateus capítulo 2. É Mateus capítulo 2. Versículo 13 a 15. Depois de terem ido embora, diz assim o texto, aqui está-se a referir aos sábios do Oriente.
Um anjo do Senhor apareceu a José num sonho e disse-lhe: levanta-te, toma o menino mais a sua mãe e foge com eles para o Egito. Deixa-te lá estar até que eu te diga, porque Herodes vai procurar a criança para a matar. José levantou-se, tomou o menino com a sua mãe e pôs-se a caminho de noite para o Egito. Diga lá comigo, de noite. É bom a gente lembrar que foi de noite. Para o Egito. Ficou lá até à morte de Herodes. Assim, ficou no Egito até à morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: chamei do Egito o meu filho. Pensando em paternidade e pensando em José, José não é só facilitador do propósito, não é só aquele de Deus para a vida de todos, a começar nos seus filhos, mas José é também aquele que coopera com Deus na proteção e cuidado de todos, a começar no seu filho e na sua família. É muito interessante. Deixe-me dizer assim, você está a imaginar que Deus diz assim ao José: José, preciso de ajuda. Isto não está muito dentro do nosso padrão, pois não? José precisa de ajuda. Há aí um rei, o Herodes, que está a matar as crianças. O Messias está aí, aquele a quem eu te entreguei, responsabilidade. Preciso de ajuda. Preciso que pegues nele, em Maria, fujas. Não, sério. Alguns de nós, homens, será que assumíamos esta responsabilidade de fazer o que nos está a ser dito? Ou a gente dizia, em nome de Jesus, não, não é possível, isto não pode ser de Deus, resolve tu o problema. Você sabe que às vezes a gente se põe a orar para que o Senhor resolva o problema em casa e o Senhor quer usar-nos a nós para, por intermédio de nós, resolvemos o problema em casa. Agora sabe qual é o problema? É que o anjo disse a José para ir para o Egito, mas só disse para ir. Quem decidiu que ia de noite foi José. O anjo não diz tudo. O anjo deixa espaço para que José participe. Alguém entende o que estou a dizer? Isto exige reflexão, isso exige responsabilidade. Por isso estamos a dizer que José está a cooperar com Deus para a proteção e cuidado. É muito interessante ver que Deus fala com José e não com Maria sobre estas questões. Deus quer falar com os homens. Nós, homens, precisamos de aprender a escutar Deus. Mais Deus. É muito interessante o Senhor a pedir a José para fugirem. Deus não pode contar com pessoas que descrevem Deus para Deus. O que é que eu quero dizer com isto? Algumas vezes nós temos concepções daquilo que Deus tem que fazer, em vez de termos ouvidos para escutar aquilo que Deus nos pede para nós fazermos. Será que aquilo que Deus nos pede a gente obedece? Será que aquilo que Deus nos tem pedido a gente tem feito? Somos nós os pais que ensinamos que é assim, ouvir Deus e obedecer é o mais importante da nossa vida. Há um texto de Deuteronômio que é a oração do povo de Israel no Antigo Testamento, correspondente à oração do Novo Testamento do Pai Nosso. É aquela oração, talvez a gente pregue, fale sobre isso um pouco no domingo. É a oração Shema. É: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, porque Ele é um único Senhor, somente a Ele tu deves ouvir. José sabia esta oração. Esta é a oração que os homens aprendem desde pequeninos. Aliás, esta oração José ensinou a Jesus. Você sabe quem é que ensinou Jesus a ler? Foi José. Você sabe quem é que lia a Bíblia e as histórias e os profetas? É o Pai. Esta ideia que às vezes os homens têm de que o seu papel é apenas trazer a provisão para casa, você sabe? Alguém sabe do que estou a dizer? E há muitas mulheres que acham isso é o papel. Não. O cuidado, a proteção, as perguntas, o falar, o conversar, o orar com os filhos, o ensinar a palavra, isso é nosso papel.
o José toma o menino de noite. Porquê que ele tomou de noite? Porque é mais seguro. O anjo não disse, olha, mas tem que ser de noite. Não, vai. E José pôs-se a pensar, vou quando? Qual será a melhor altura? Você sabe, esta reflexão mais macro, mais como é que vamos fazer? A Maria depois logo diz, temos que levar isto, temos que levar aquilo e temos que descansar e às 6 horas. E alguém sabe do que estou a falar? Mas é José que percebe, que coopera com Deus na proteção e no cuidado. José é um homem que não argumenta com Deus, mas que escuta, que analisa e que toma decisões sábias, querendo obedecer ao propósito de Deus para a vida dos seus filhos. Você sabe, o propósito de Deus para a vida dos nossos filhos não são os nossos desejos. Essa coisa de dizer, essa profissão não dá dinheiro. Já alguém pensou nisso ou já ouviu isso? Filho, não vais por aí que isso não dá dinheiro. Qual é a vocação de Deus dos nossos filhos? A gente deveria de orar e começar a perceber qual é o propósito, qual é o dom, qual é a vocação, qual é a sensibilidade, e canalizar e tomar decisões e encorajá-lo a ir por onde ele... É nossa responsabilidade isso, como pais. E José tem essa preocupação. Veja o que diz o terceiro aspecto. Não é só a proteção, o cuidado. Veja Mateus 2, 19 a 21, diz, depois da morte de Herodes, então eles agora já estão no Egito, ficaram por lá, há quem diga, 3, 4, 5 anos, quando Jesus regressa. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse-lhe, levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, porque já morreram aqueles que procuravam tirar a vida ao menino. José levantou-se, tomou o menino com a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Outra vez, falando de paternidade, José é aquele tipo de pessoa que vive diariamente com serenidade e confiança em Deus, mesmo num lugar que é hostil, que ele sabe que não é o lugar definitivo. Ele aprendeu a viver lá. José viveu no Egito com o Filho de Deus, colaborando com Deus. José estava presente. José assumiu a sua responsabilidade mesmo, enfim, em momentos em que ele não está a entender o que está a acontecer e está a aguardar nova direção de Deus. Viver diariamente com serenidade, eu não vou perder muito tempo com isso, tanto para dizer. É muito interessante. Deus espera que Herodes morra. Na nossa ideia de conceber Deus, Deus acabava com ele com um sopro e já estava. Mas Deus espera que ele morra. José está a ensinar ao seu filho que o Eterno é muito misericordioso para com todos, até para com Herodes. Serenamente. Filho, há coisas que a gente não entende. Para Deus é assim. Então, olha para mim, estou sereno, estou a confiar, estou a esperar. Vamos juntos nisso. Viver diariamente com esperança, confiança em Deus. Veja o quarto aspecto que eu quero salientar, falando da paternidade. Mateus capítulo 2 ainda, a mesma história. Continuidade. Versículo 22 ao 23 diz, mas quando soube que Arquelau, portanto, ele já tem uma nova instrução de Deus, vai agir, mas quando ele soube que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Eu gosto muito disso, teve medo. Os homens choram, têm medo. Os homens não têm que ter medo de expressar os seus sentimentos. Não devem viver de sentimentos. Não devem ser os sentimentos que dirigem a vida, mas de os expressar.
Veja o que ele diz. Quando soube que Arquelau reinava na Judeia em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo recebido novas instruções de Deus por meio de um sonho, partiu para a região da Galileia. Ali fixou residência numa terra chamada Nazaré. Foi assim que se cumpriu aquilo que foi dito pelos profetas. Ele há de chamar-se Nazareno. José vai para um lugar onde ninguém imaginaria que o Filho de Deus viveria, porque dali, de Nazaré, daquela paragem, não pode vir nada de bom. E José pensou, é justamente o melhor lugar para ele estar guardado, salvaguardado. E Deus está no controle. Mas eu também tenho responsabilidade. Você está sempre a ver aqui a cooperação de José nestes processos, querer participar, ser responsável, cuidadoso, faz perguntas, nomeadamente para saber quem está no trono da Judeia, porque o anjo não disse, olha, é o Arquelau, não, ele, aí é para ir, quem é que governa agora? Ele já morreu, mas quem é que governa? Ainda é um filho, mas já morreu, bom, o senhor está a dizer para eu ir, mas se calhar é mais seguro ir noutra direção, ir até Nazaré. Você percebe? E Deus agrada-se disso, de uma sensibilidade para com a sua vontade, mas ao mesmo tempo de um assumir de responsabilidade e de cuidado. José é uma pessoa com sentimentos, nomeadamente medo. Lida com eles. Há homens que têm tanta dificuldade em expressar sentimentos. Uma coisa é viver ao sabor dos sentimentos, ou até ser capaz de os identificar. Às vezes a gente nem consegue identificar os sentimentos nos filhos, não é? É difícil. A linguagem dos sentimentos pode ser masculina, é bem complexa, é um grande desafio. Mas a paternidade ajuda-nos a desenvolver isso. E Deus é um Deus que expressa Ele também como Pai os seus sentimentos. E Deus acolhe o sentimento de José, o medo dele. E apesar do medo, Deus partilha a sua vontade com José. E é aí que a vontade de Deus se vai fazendo, em diálogo, em interdependência, em cooperação com Deus e com todos aqueles que estão à nossa volta. O futuro dos filhos é pensado e participado pelo Pai. Você sabe, quando o texto, por exemplo, diz que Jesus... Você já leu os Evangelhos? Jesus também partilha muito os sentimentos. Está triste, chora, desiludido, desapontado, surpreendido, tem fome, tem sono, está angustiado. Deixa-me fazer uma pergunta. Quando a Bíblia diz que Jesus dizia que só fazia o que via o Pai fazer e só dizia o que ouvia o Pai dizer, de que Pai Jesus está a falar? Dos dois. Tanto que ele é carpinteiro. Ele só faz o que vê o Pai fazer. Está a ver? A Igreja tem muito pouca revelação desta dimensão humana até de Jesus. E por isso, às vezes, não admira que a gente tenha dificuldade em entender, apesar de ser filho de Deus, cristão, e de ter um Deus todo-poderoso, perceber a importância da nossa participação humana nos processos e na vontade de Deus. Foi Deus que desde o início escolheu ter uma família para cumprir e para realizar a sua vontade e o seu propósito. O privilégio é o nosso de participar naquilo que Deus quer fazer na cidade, na vida, nas escolas, por intermédio dos filhos. Alguém entende? No nosso país, por intermédio. Então, quando a gente educa, quando a gente ensina, quando a gente prega, quando a gente... É sempre... Não é para benefício próprio, é para que a sua vontade se faça. Venha a nós o teu reino. Seja feita em nós a tua vontade, na minha casa, na minha família, por intermédio. Jesus
Quando o texto diz que eu só faço o que vejo o meu pai, Jesus é um excelente carpinteiro porque aprendeu com o pai. Jesus conhece o texto porque aprendeu com José. Jesus partilha de sentimentos que ele percebeu isso no pai. Alguém entende o que estou a dizer? Há aí uma série que eu aconselho todos a verem. É uma série sobre a vida de Jesus, chama-se The Chosen. Eu não sei quantos de vocês já viram ou já ouviram. Está, nesta altura, no Plex, está na eu creio que está também já na Netflix também. É uma produção privada sobre a vida de Jesus encantadora. É, de tudo o que eu já vi sobre a vida de Jesus, todos os filmes e aquele que mais revela, e de forma brilhante, esta dimensão mais humana de Jesus, e é muito saboroso ver. Bom, eu acho, ver essa série. The Chosen é uma produção, é uma série, já vai na segunda, como é que se diz, temporada, e são ao todo uns 16 episódios, creio, onde se pode ver esta dimensão mais humana de Jesus e que nos ajuda a nós a perceber que ser cheio do Espírito Santo é para nos tornar mais humanos, não mais divinos. Humanos à imagem e semelhança de Deus. E por fim, falando de paternidade, Lucas 2, eu não vou perder muito tempo mais. Lucas 2, o versículo 40 ao 42 e o 47, diz assim: O menino crescia e tornava-se mais forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Lucas 2, 40 a 42 e também o versículo 47. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém à festa da Páscoa. Quando o menino tinha 12 anos, foram lá como de costume, e todos os que o ouviam Jesus, ficavam maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas. Sabe porquê que Jesus maravilha em Jerusalém os doutores da lei, com as suas respostas, com o seu saber? Tudo aquilo que ele sabe, aprendeu com o pai, com José. Por outras palavras, José faz investimento verdadeiro nos filhos, investimento daquilo que é eterno. O texto, a oração, a dependência de Deus. Foi José que ensinou Jesus. Naquela cultura era assim. Os homens é que liam e ensinavam. Só Jesus e José liam as Escrituras. Este costume de ir ao templo uma vez por ano, que investimento, a gente às vezes não... Era caro, era um investimento caro. Eram dias de caminho, tinha que se juntar muitos recursos para fazer uma peregrinação anual até Jerusalém, vindo de Nazaré. Mas José estabelecia as prioridades certas para investir de forma séria na vida de Jesus. A sinagoga era lugar de frequência e de agenda familiar semanal. É com os pais que os filhos aprendem a importância que Deus ocupa na vida dos filhos. É particularmente pela forma como o pai depende de Deus que os filhos são inspirados. E a cidade também. Conhecer Jesus naqueles dias era consequência de quem José era e do que ele fez por Jesus. É José que vincula Jesus. Por exemplo, em Mateus, no versículo 13, no capítulo 13, versículo 55, o povo dizia assim: não é este o filho do carpinteiro? Eles sabem bem quem é José. Não é este o filho do carpinteiro? Em Lucas 4, 22, a observação é a mesma.
não é este, há pouco era Mateus, agora é Lucas, não é este o filho de José? As pessoas conheciam José. João 1, versículo 45, Filipe diz a Natanael que ele é filho de José. Então, de alguma maneira, seguramente José, e o texto bíblico não fala muito mais de José, é comum entre os teólogos e entre os estudiosos da Bíblia de assumir que José terá morrido, enfim, na juventude, na adolescência de Jesus, mas aquilo que José deveria ser, ou era necessário que fosse para Jesus, a sensação que temos é que José foi. E esta reflexão nesta noite, os irmãos sabem, um dos meus maiores desafios da vida é este, continua a ser este. E não apenas em relação aos meus filhos, mas em relação aos meus netos, em relação à minha comunidade, em relação a tanta gente nova que está à minha volta. Não deixar de ser instrumento de Deus, um filho de Deus que revela àqueles que estão à nossa volta aquilo que Deus está a querer fazer com todos à nossa volta.